Olá, dou as boas-vindas a todas as pessoas que nos acompanham em mais uma excelente experiência do projeto intitulado Epistemologias do Sul e Cultura Jurídica, Teorias e Metodologias. Este projeto é promovido em parceria pela Extensão e Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade do Oeste de Santa Catarina, UNOESC, na composição do grupo de pesquisa Interculturalidade, Identidade de Gênero e Personalidade. Também pelo Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade Federal da Fronteira Sul. Também pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Eu me chamo Marley Ângela Ribeiro dos Santos, sou doutoranda em Direito pelo Programa de Pós-Graduação da UNOESC. Aproveito esta oportunidade para agradecer a todas as pessoas que atuam nas atividades de assistência conosco nesse projeto, também a todos os importantes pesquisadores e pesquisadoras que aqui compartilham seus saberes, suas culturas jurídicas, filosóficas, sociológicas, contribuindo para o prosseguimento desse projeto de extensão que leva perspectivas para toda a comunidade em geral. Ressalto que esse projeto é organizado por docentes e discentes e está sob coordenação da professora doutora Thais Janaína Venjanovski. Neste momento, com muita alegria, convido a professora doutora Vanessa Rasson de Oliveira para sua apresentação pessoal e, na sequência, de pronto utilizar a palavra para explanar sobre direitos da natureza. Doutora Vanessa, seja bem-vinda, fique à vontade. Muito obrigada, Marley. Olá a todas e todos e todes que estão nesse momento assistindo, essa oportunidade de ter contato com esse grupo de pesquisa tão importante. Queria te agradecer, Marley, muito pelo convite, por estar aqui podendo contribuir com esse projeto tão fundamental, né? Um grupo de pesquisa que realmente está se debruçando sobre temas que são temas viscerais, né? Na reformulação ou no resgate, como a gente costuma dizer, nos direitos da natureza, da vida em harmonia, né? A vida em harmonia na natureza. Eu sou Vanessa Rasson de Oliveira, eu sou advogada por formação, 30 anos de bacharelado em advocacia, um pouco mais no exercício da profissão que no campo da advocacia foi migrando cada vez mais para as questões ambientais, onde acabei me especializando, e depois migrando, depois de um mestrado em gestão de recursos hídricos transfronteiriços, no doutorado, pesquisando sobre mudanças climáticas, despertei com o tema dos direitos da natureza e acabei migrando toda a minha pesquisa, toda a minha orientação e as atividades muito em compartilhamento com as organizações do terceiro setor e do primeiro setor para os direitos da natureza. Posso dizer um pouco mais sobre esse caminhar, mas penso que a própria apresentação que eu posso oferecer, ela caminha junto com o meu próprio desenvolvimento, né? Como pesquisadora, como profissional, como ativista e como pessoa também. Então, acredito que com a própria apresentação a gente possa ir conhecendo um pouco também desse caminho que foi traçando na minha vida. Os direitos da natureza. Falar sobre direitos da natureza é algo para toda a vida, né? São diálogos ou conversações, como Humberto Maturana, que é um autor no qual eu me embaso com muita força no desenvolvimento da teoria no doutorado, chamou essas conversações, denominou esse diálogo necessário de conversações no sentido de entender, de se compreender que das inter-relações entre os seres na natureza se conforma o que é mais perfeito, se conforma por meio da cocriação
um entendimento mais perfeito sobre as questões que são postas. E assim, os direitos da natureza, que caminha ao lado do princípio do bem viver, é algo em cocriação, é algo em entendimento, especialmente para nós não indígenas, que perdemos a conexão com esse conhecimento, que é um conhecimento da vida, do modo de vida, que é um modo de vida guardado tradicionalmente pelos povos indígenas. A base dos direitos da natureza, portanto, ela não é outra senão as cosmovisões dos povos originários, os sentires dos povos originários, os modos de vida dos povos originários, que entendem que natureza somos nós, e que, aliás, que nem denominam a natureza de natureza. Não há uma denominação outra que nos coloca dessa forma, de forma apartado destes outros seres que conosco, seres humanos, compõem essa teia da vida. Estão abraçados no colo desse planeta que, para os direitos da natureza, a partir dessas cosmovisões indígenas, é a mãe, aquela que acolhe, aquela que nutre, não é um planeta, senão uma entidade sagrada e que promove a vida de todos os seres, que é interconectada nesse ambiente. Então, falar de direitos da natureza não seria possível em uma única apresentação. É apenas uma semente que a gente pode compartilhar para que os pesquisadores caminhem a partir dos seus próprios entendimentos, dos seus próprios universos individuais, com a sua própria experiência, e assim ajudando e ao apreender a respeito, compartilhar aquilo que apreenderam, e é isso que eu gostaria e agradeço muito a oportunidade de estar fazendo nesse momento. Os direitos da natureza, eles, de forma institucionalizada, portanto, porque a natureza tem direitos e não é necessário que se reconheça esses direitos, eles o são, e aí, sempre que eu disser natureza, relembrar que estamos falando também dos seres humanos, natureza somos todos nós, todas nós, como acabei de mencionar, mas institucionalmente veio como reconhecimento em legislação em 2006, um pequeno município chamado Tamaqua, localizado nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, se iniciava o processo de reforma da Constituição do Equador, e aí, com a Constituinte do Equador, esse assunto surgiu, veio à tona por provocação de membros das organizações da sociedade civil e organizações representativas dos povos indígenas, e foi um tema que tomou corpo durante os debates na Constituinte, e assim foi o primeiro e ainda único país que reconheceu em sua Constituição Federal os direitos da natureza, o país do Equador, e isso foi em 2008. Nesse mesmo momento, e por conta desse reconhecimento num documento institucional tão forte, tão representativo, pelo menos teoricamente, naquilo que a comunidade de um país deseja, a Organização das Nações Unidas, e aí, por força de representante da Bolívia, fez inaugurar um programa, e isso aconteceu em 2009, portanto, logo a seguir, momento em que a própria Bolívia iniciava também os debates para o reconhecimento dos direitos da natureza em lei, e a Bolívia, então, provocou as Nações Unidas para que se iniciasse esse debate no âmbito global. E foi aí que foi inaugurado esse programa, o programa Harmony with Nature, Harmonia com a Natureza, e que desde então vem realizando, desde 2011, na verdade, vem realizando reuniões anualmente a partir da constituição de um grupo de especialistas, do qual eu faço parte, junto com o professor Fernando Dantas, professora Germana de Oliveira Moraes, professora Cristiane Derani, entre alguns outros brasileiros. Fazemos parte desde 2015, quando foi constituído esse grupo, a partir do meu ingresso no programa,
e para 2016, sob encomenda da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 2016, realizamos de forma multidisciplinar e interdisciplinar um relatório, como disse, a pedido da Assembleia Geral, para abordar os direitos da natureza sobre essas diversas perspectivas, que não apenas a da lei, a do próprio direito. E assim que esse relatório trouxe interfaces com a economia, com as humanidades, as ciências humanas, com a espiritualidade e a teologia e com a arte, além das ciências holísticas. Eu creio que foram esses os temas, pelo que me recordo, que foram tratados. Então, veja que a partir daí, para o pensamento não indígena, a teoria ou as questões relativas a esse modo visceral dos povos originários entenderem e viverem os direitos da natureza, a vida em harmonia na natureza, começa a ser melhor compreendido por outras perspectivas como essas abordadas por essas disciplinas que eu mencionei. Nessa época também, em 2009, quando inaugurou o programa, foi impulsionado, na própria inauguração do programa, também pelo reconhecimento de uma data especial, o Dia Internacional da Mãe Terra, dia 22 de abril, que é o dia ao redor do qual acontecem esses encontros anuais, no âmbito desse programa, são chamados de Dialogues on Harmony with Nature. E aí que começa a se diferenciar. Não estamos falando de meio ambiente, não estamos falando de preservação do meio ambiente, nem mesmo de preservação da natureza. Estamos falando de uma outra perspectiva baseada num paradigma completamente, não quero dizer contrário, mas completamente que tenha feito e que fez e que faz um giro completo na perspectiva antropocêntrica. Então, quando olhamos o Dia Internacional da Mãe Terra, o dia 22 de abril, e face ao dia já muito conhecido, dia 5 de junho, que é o Dia Internacional do Meio Ambiente, podemos começar a compreender que os direitos da natureza não fazem parte do direito ambiental. Os direitos da natureza, eles são muito mais alinhados ao desenvolvimento do novo constitucionalismo latino-americano, e veio na esteira desse novo constitucionalismo, quando a gente observa, por exemplo, o fato de que, pela primeira vez, se reconhece num âmbito maior numa Constituição Federal, a Constituição Federal do Sul, do Equador, e assim, é um tema que se pode ser desenvolvido como braço de alguma outra disciplina, eu diria, e temos isso em conta, que é o direito constitucional que dá conta desse desenvolvimento, ou grupos de pesquisa como esse, que esse programa está propondo, que para mim é fantástico. Eu quero aproveitar para parabenizar a iniciativa, porque realmente esse lugar de debate é o lugar dos direitos da natureza. Os direitos da natureza, ele guarda uma perspectiva de um paradigma que muitos chamam de biocêntrico, ou seja, centrado na própria vida, outros, como eu prefiro chamar, de ecocêntrico, porque ele é centrado, se é que ele tem um centro no sistema, e sistema esse conhecido como a nossa casa comum, para lembrar a Laudato Si do Papa Francisco, que abordou a Mãe Terra, que tratou da Mãe Terra como a nossa casa comum, ou ainda, como eu trato no livro, nos Direitos da Natureza, aproveitando para sugerir a leitura, especialmente da segunda edição, que foi ampliada, trazendo mais a perspectiva dos povos originários, é um paradigma policêntrico. Então, os direitos da natureza, eles ultrapassam, inclusive, a perspectiva e o paradigma antropocêntrico do próprio direito. Ele é um tema e uma ciência a ser desenvolvida para uma transformação completa, um giro completo no modo de vida dessa sociedade, que precisa do direito para se manter em harmonia.
um direito que foi criado a partir dessa perspectiva antropocêntrica, a partir desse paradigma antropocêntrico, porque os seres humanos é que deles necessitam, como o sistema imunitário que lembrando Roberto Espósito, que é outro autor também que eu trago para a teoria dos direitos da natureza, um sistema imunitário, um sistema que, por vezes, acaba estranhando o próprio corpo, aonde pretende se instalar para a defesa, no caso, para a promoção da harmonia da vida, e por força disso, com consequências também nefastas. Então, na nossa perspectiva, os direitos da natureza eles são muito mais alinhados com ferramentas práticas, e aí migrando para a parte prática dos direitos da natureza, a própria lei, inclusive, como ferramenta uma ferramenta pedagógica, uma ferramenta que pode iluminar as consciências humanas, ampliar as consciências humanas para resgatar esse fato de que somos natureza, do que para ser utilizado como mais um argumento jurídico para mais processos judiciais dentro desse sistema imunitário, sabendo que as sentenças judiciais muitas vezes não são cumpridas. Ouvi isso, inclusive, em confirmação ao que a gente desenvolveu nas pesquisas de doutoramento e na continuidade delas, agora também no pós-doc, de um assembleísta do Equador, o Salvador Quispe, de que no Equador, agora, após 14 anos, né, de promulgação, também para 15, acho, de promulgação da Constituição Federal, o reconhecimento dos direitos da natureza não levou a nenhuma evolução em relação a uma prática do respeito aos direitos da natureza. E ele coloca duas questões a respeito. A primeira é porque ele foi totalmente judicializado, então se entendeu de trazê-lo para a esfera judicial, e sim, tivemos belíssimas jurisprudências que compõem o entendimento da teoria de maneira magnânima, não há como se negar isso, mas na prática as sentenças não foram muitas vezes cumpridas e o desrespeito aos outros seres da natureza e aos próprios seres humanos permanece. O outro motivo é porque ele foi exatamente reconhecido em esfera constitucional, que não chega até as pessoas, né? Tema que, por estar longe das pessoas, das comunidades e daquilo que elas vivenciam enquanto sociedade, não é efetivamente aplicado. Por força disso, quando no Brasil começamos a atuar, e isso a partir de 2017, 2016, logo depois do relatório, 2017, começamos a atuar com o advocacy, apresentando a proposta de reconhecimento dos direitos da natureza para os legisladores e também membros do executivo, decidimos fazê-lo em nível local, nos municípios. Foi um entendimento, até mesmo inspirado na Agenda 21, com a premissa de que para atingir o global, devemos agir localmente. E assim foi, e assim tem sido. Nós estamos agora com 5 municípios que reconhecem os direitos da natureza e com desdobramentos pelo fato do reconhecimento dos direitos da natureza na Constituição, mas na Constituição Municipal, as suas leis orgânicas. Quero falar sobre cada um deles e depois dizer também sobre os princípios que podem ser experimentados e que são os princípios jurídicos dos direitos da natureza, fruto do reconhecimento desses direitos com a nossa proposta inicial de ser em nível local, nos municípios. Então, o primeiro município que reconhece os direitos da natureza no Brasil, e em nível global, existem hoje, aliás, cada vez mais, né, o tema vem se ampliando em nível global, além da Constituição Federal do Equador, a lei geral na Bolívia, a lei da Mãe Terra, reconheceu, e depois foi se ampliando para legislações esparsas e também leis reconhecendo direitos intrínsecos de seres especiais. Os primeiros foram os rios, e guardam, sim, sua especialidade.
Então, em alguns lugares se reconhecem os direitos da natureza para determinados rios, montanhas também, animais. No Brasil, e já já eu volto aos municípios brasileiros, mas no Brasil uma jurisprudência foi prolatada num acórdão do STJ em 2019, se eu não me engano, que foi da lavra do ministro Og Fernandes, reconhecendo a dignidade da pessoa de um papagaio, reconhecendo, portanto, os seus direitos intrínsecos, trouxe como base a nossa pesquisa de doutorado, também um artigo científico da professora Germana de Oliveira e a Márcia Fernandes, e, portanto, trazendo já a teoria desenvolvida no Brasil, dizendo que aquele sujeito, que aquela pessoa papagaio, ela tinha direito de permanecer com a sua guardiã, assim como a guardiã também teria, por força do relacionamento que ele, o papagaio, e ela, a guardiã, tinham estabelecido ao longo desses 30 anos. Então, veja que a abordagem é a abordagem relacional, né, que é exatamente disso que trata os direitos da natureza. Lembrando aqui de uma jurisprudência no Tribunal de Justiça de São Paulo, num caso de um dano ocasionado por agrotóxico que contaminou a área ao lado, e ao contaminar essa área ao lado, que era uma área de apicultura, dizimou todas as abelhas que aquele apicultor cultivava um relacionamento. E assim, o argumento, né, utilizado, o fundamento utilizado por esse desembargador, o relator, foi de que aquelas abelhas tinham seus próprios direitos e que o relacionamento entre o apicultor e as abelhas era de puro amor. É assim que ele descreveu, para dizer que aquilo ia além de uma questão de um dano ambiental, né? Havia um relacionamento entre aqueles seres, o humano e os além humanos, e isso deveria ser considerado na questão da indenização, inclusive. Então, isso para dizer para vocês que a gente não está falando de preservação da natureza. Já ouvi de um indígena, uma dessas rodas de conversação, de que a natureza não precisava do reconhecimento de seus direitos e que era muito a pretensão nossa, os não indígenas, pretender defender a Mãe Terra, querendo saber de nós para quem tinha sido dada a procuração pela Mãe Terra. Então, situação que nos mostra que a questão dos direitos da natureza, ela é de um outro âmbito que supera o próprio direito, da forma como hoje ele é concebido, né? O Fernando Anacunimamani, na sua obra sobre o bem viver, ele traz essa questão do paradigma, né? E vai até a invocação de que o respeito aos direitos da natureza e, portanto, o estabelecimento do bem viver, ele deve olhar, inclusive, para o paradigma comunitário, que é um paradigma ancestral, no trato de outras questões da sociedade, como o próprio direito. E ele fala que em questões onde se envolver modos de vida que guardam essas relações ancestrais, ali deve ser respeitado a forma como o direito ou a justiça, se é que seria necessária, deve ser aplicada. Então, para dizer, e de novo reforçar que quando tratamos de direitos da natureza, nós não estamos tratando de preservação do meio ambiente. Nós estamos tratando do restabelecimento das relações em harmonia na vida, na natureza, tida como a vida a qual nós pertencemos. Fechando esse parênteses, voltando para a questão dos municípios, então, em 2017, nós iniciamos esse processo de advocacy num evento que foi promovido, que era, aliás, periodicamente promovido por uma entidade chamada ANAMA, que é uma entidade congregada por entidades do governo, especialmente municipais, mas que também participam entidades estaduais e o próprio governo federal. E esse evento se chamou o primeiro Fórum de Gestão Brasil, Gestão Ambiental Brasil, e nós fomos convidados para
fazer a coorganização do evento, especialmente tratando do tema dos direitos da natureza, à época já começando a ser ampliado em nível mundial, e no Brasil, então, foi a oportunidade de trazer essa ampliação, porque é um evento realmente muito grande. Tivemos a oportunidade de ter uma sala com os 2 dias inteiros para tratar do tema, e, na época, estavam presentes aqui amigos nossos do povo Xauandaua, do Acre, e os convidei para que conosco fôssemos fazer a abertura do evento. Eu preciso contar isso porque isso também diz a respeito do que estamos tratando, né? Nessa oportunidade da abertura, os Xauandaua, então, deram as mãos para as autoridades ali presentes, propuseram uma roda para fazer a escuta da terra, fazer o chamado da Mãe Terra. Então, imaginem uma roda, eu não estou aqui com a apresentação, mas eu costumo, quando eu falo sobre isso, colocar esse momento que nós temos, convido-os a acessarem o nosso perfil do Facebook, Direitos da Natureza, no Facebook, que tem esse momento onde os Xauandaua deram as mãos para prefeitos, deputados, vereadores, e em círculo começamos a dançar, fazendo as canções ali da etnia, e resultado disso, depois de um evento onde debatemos a criação da Carta da Natureza e coletamos a adesão de várias autoridades, nasceu então o convite para que eu fosse apresentar isso no Pernambuco, a princípio em Recife, e lá, sendo recebida pelo secretário de Meio Ambiente, ele disse que era um tema que seria muito bem recebido e que necessário para o município de Bonito, Bonito no interior do Pernambuco, que à época estava exatamente no momento de fazer a migração do seu DNA, né, da sua orientação enquanto município, para um município de exploração da Mata Atlântica e de suas nascentes d'água, e de uma amplitude de monocultura, para um município voltado à educação ecológica e ao estabelecimento de economias solidárias na esfera da agroecologia. E assim foi que o primeiro desdobramento, após o reconhecimento dos direitos da natureza na Lei Orgânica de Bonito, foi a aprovação do Plano de Agroecologia, cujo princípio do próprio plano é o respeito aos direitos da natureza, com base, então, na lei orgânica que já havia sido aprovada. Então, isso para dizer que os desdobramentos em nível local, eles são absorvidos e levados à prática, não só a partir do entendimento, quando a comunidade dá conta de que na lei da comunidade se reconhecem os direitos da natureza e começa a se apropriar disso, até mesmo com questionamento, mas o que significa os direitos da natureza, que já começa a fazer essa abertura de entendimento, não é mesmo? Até as políticas públicas que advêm desse reconhecimento, que, aliás, é uma proposta que nós costumamos fazer, que um segundo artigo, depois do reconhecimento dos direitos da natureza, seja o da obrigatoriedade do fortalecimento de políticas públicas e a criação de outras políticas públicas que deem eficácia ao reconhecimento dos direitos da natureza. E um plano de agroecologia, notadamente, especialmente, inclusive um tema que foi tratado na penúltima reunião do Programa das Nações Unidas, o Harmony with Nature, é um tema que se alinha muito bem à prática dos direitos da natureza, porque está tratando de uma nova economia, está tratando de uma outra economia, está tratando do respeito à riqueza, à nutrição da terra, por força de promover a diversidade da cultura, a manutenção da floresta em pé, e, como eu disse, os arranjos, né, de cooperativos com a comunidade. Então, foi muito emblemático que o desdobramento do reconhecimento nesse primeiro município tivesse sido essa aprovação do plano agroecológico para o município de Bonito. Logo em seguida, em 2018, foi reconhecido no município de Paudalho, ali muito próximo de Bonito, e Paudalho também trouxe um desdobramento bastante alinhado com os direitos da natureza, que foi o reconhecimento como patrimônio natural de uma nascente d'água que é uma fonte sagrada
que se chama a fonte São Severino dos Ramos, um lugar de peregrinação, parece que o segundo mais frequentado no Nordeste, só perdendo para o lugar de peregrinação de Padinho Cisso, né? Padre Cícero. E com esse reconhecimento se alinha também a questão da sacralidade que os elementos da natureza adquirem nesse relacionamento com os seres humanos, no caso, uma nascente de água, mas que, curiosamente, vinha sofrendo muitos impactos por força da presença dos próprios fiéis. Depois, em 2019, foi a primeira capital, Florianópolis, que veio reconhecendo os direitos da natureza. Um dos desdobramentos de Florianópolis foi um processo judicial cuja liminar reconhece os direitos da natureza, e nessa liminar pela Lagoa da Conceição se estabeleceu também, assim como em outros lugares do mundo, uma comissão que é uma comissão que fala pela Lagoa. Então, a constituição de uma comissão não para cuidar da Lagoa ou para defender a Lagoa, mas que fala e que traz a voz da própria Lagoa. Uma comissão de guardiões, né, dessa Lagoa. E Florianópolis, por conta mesmo de uma ação muito interessante e bonita do vereador Marquito, que agora é deputado do estado de Santa Catarina, já tinha um ambiente muito propício à aprovação dos direitos, do reconhecimento dos direitos da natureza, e com um plano também agroecológico, com o estabelecimento da lei da zona livre de agrotóxicos. Então, já tinha um ambiente ali preparado, e foi a primeira capital. Em 2022, nós conseguimos fazer o reconhecimento dos direitos da natureza no município de Cerro, em Minas Gerais. Estão ali numa luta muito forte, o município de Cerro, que fica na Serra do Espinhaço, né, que é um patrimônio reconhecido como patrimônio da Unesco, e eles agora, com base nos direitos da natureza, estão fortalecendo a luta para impedir novas minerações ali na região, com todas as mazelas, né, e consequências que todos podem imaginar ou têm até profundo conhecimento. Depois de Cerro, e aí motivo de muito júbilo e comemoração, é um recente agora, abril. Hoje nós estamos gravando em meados de maio, né? Essa celebração vem desde o início de abril, que foi o reconhecimento do primeiro município amazônico no Brasil, o município de Guajará-Mirim. Fez o reconhecimento dos direitos da natureza e num processo muito especial, o primeiro o início de articulação foi de uma comunidade indígena, a comunidade dos Guarã, a língua Guajará-Mirim, que vivem às margens de um rio chamado Rio Lages, com quem eles mantêm um relacionamento muito profundo, com a sabedoria de que eles vêm do rio e voltam para o rio. Então, o movimento começou ao redor. Ali tem umas questões com o plantio de soja, agrotóxicos, barragens muito importantes que acabam por impactar fortemente os rios, estes que são rios contribuintes de contribuintes, como é o caso do Rio Madeira, do Rio Amazonas. Então, podem imaginar a importância desse pequeno rio, o Rio Laje, com quem essa comunidade vinha e se relacionando desde sempre, que começou a notar mudanças significativas na questão de quantidade e qualidade da água, e começaram a se movimentar. Então, foi um movimento que foi pela primeira vez inaugurado a partir de uma comunidade indígena que possui dentre suas lideranças um vereador, o vereador Francisco. E o vereador Francisco, então, foi o autor dessa proposta que reconhece e que reconheceu os direitos da natureza em Guajará-Mirim, e já impulsionando também, pela primeira vez no Brasil, o reconhecimento dos direitos intrínsecos do Rio Laje, agora em processamento na Câmara de Vereadores. Isso aconteceu agora, em 2022, é o 5º município, portanto,
e junto com essas movimentações em nível municipal, nós fomos também trabalhando, ao sermos procurados, né? E quando eu digo nós, eu digo a organização com a qual nós trabalhamos, que eu fundei em 2004, que é a MAPAS, junto com a Articulação Nacional dos Direitos da Natureza. Então, nesse caminho, o tema começou a se abrir para o nível estadual e alguns deputados começaram a nos procurar. Nós, então, começamos a articular com esses deputados, com as comunidades, e hoje alguns estados estão processando o reconhecimento dos direitos da natureza nas suas constituições estaduais. Minas Gerais, Paraíba, o Pará, inclusive, ontem fez o primeiro debate, colocou na pauta para o primeiro debate, é um rito especial, né, alteração tanto da lei orgânica quanto da Constituição Estadual, então eu já disse de Minas Gerais, Pará, Paraíba e Santa Catarina, né, são os municípios, os estados que vêm trabalhando esses processos de alteração da Constituição Estadual. Essa é um pouco do relatório, do histórico, né, do que, como eu disse, né, do que pode, inclusive, contar um pouco mais sobre a minha atividade profissional, que hoje se concentra muito e feita de maneira pro bono na consultoria para a promoção desse reconhecimento dos direitos da natureza na legislação, junto com um desdobramento que veio de uma pergunta e da identificação de que falas como essa que eu estou fazendo, elas não são suficientes para o aprendizado a respeito dos direitos da natureza. As vivências relacionais com os outros seres da natureza que podem promover com maior força ou maior profundidade a respeito, promover esse entendimento. Então, por conta dessa verificação, e da pergunta que vinha, mas o que significam os direitos da natureza na prática, muitas vezes, nós desenvolvemos um projeto chamado Escola Viva do Bem Viver. Participam do desenvolvimento desse projeto algumas pensadoras, são mulheres indígenas, e para contar para vocês também um pouco desse desenvolvimento profissional. Convido-os a conhecer no nosso site a respeito tanto desse programa de advocacy quanto do projeto Escola Viva do Bem Viver. Nosso site é o www.mapas.org.br. Para terminar, eu queria dizer um pouco dos princípios, né? Os princípios com os quais nós temos trabalhado e que são os princípios que nós trazemos na interpretação e na formulação dessas propostas de lei que reconhecem os direitos da natureza, e também nas atividades práticas como o desenvolvimento desse projeto, a Escola Viva do Bem Viver. Nós partimos do estudo de um indígena andino, o Raul Yazag, a respeito do desenvolvimento desses princípios e da constatação da interconexão entre todos os seres humanos e além humanos acolhidos por essa mesma mãe, né, a Terra. E a partir disso, por sermos interconectados, identificamos que existe uma relação inexorável de interdependência entre todos nós. Todos, todas e todos nós. E tudo nós. A natureza em nós, a natureza da qual nós participamos. E porque somos interdependentes, naturalmente nós guardamos, e se nós dermos esse passo atrás para resgatar esses modos de vida em harmonia com a natureza, a partir dos saberes ancestrais, nós vamos identificar que as relações em interdependência, elas naturalmente, organicamente, elas obedecem à questão da reciprocidade, né? E Raul Yazag fala, não é uma questão de toma lá, dá cá, mas é algo que naturalmente acontece, porque o dar, ele vem acompanhado de um receber. E essa relação de reciprocidade é a que cocria a própria vida, e que aí inaugura um outro que também pode ser chamado de princípio, o da cooperação. E, quiçá, se formos trazer para a esfera das relações humanas, das relações sociais humanas, e eu digo relações sociais humanas porque Humberto Maturana lembra
que os insetos são seres sociais e, portanto, todos e todas nós da natureza temos relações sociais estabelecidas, né? Mas a solidariedade pode ser apontada como outro princípio a ser respeitado, a ser resgatado, a ser internalizado ao praticar, ao entender os direitos da natureza. É entender que somente a partir da constatação dessa interdependência, da constatação também da complementariedade, que é um outro princípio a ser invocado, de que temos participações na teia da vida muito próprias e que, por conta dessas participações e do respeito à reciprocidade e à cooperação, é que podemos resgatar o restabelecimento da vida em harmonia. Estes são princípios que podemos e devemos adotar em qualquer esfera da vida, em qualquer interpretação que se pretenda, e também para o entendimento do que é os direitos da natureza. Queria destacar, por fim, do próprio Humberto Maturana, a natural inclinação que temos, né, que ele chamou, trouxe como tema da biologia do amor, a natural inclinação que todos os seres possuem ao amar, né? Esse amar representa muito mais do que a relação piegas, que alguns podem considerar, das relações românticas, que nos levam, inclusive, a nos reproduzirmos, né? Mas é um amor que está contido nessa inclinação à cocriação, e que, ao podermos relembrar disso, reconectar a isso, podemos finalmente voltar a viver em harmonia, inclusive com os outros seres humanos. Eu acredito que para uma explanação inicial, ou para esse compartilhamento de ideias inicial, é o suficiente, e eu fico à disposição, Marley, se você tiver algum questionamento complementar, para depois, se houver a oportunidade, fazer um convite a todos e todas que estamos assistindo. Muito obrigada, professora, doutora Vanessa. A sua explanação é brilhante, como suas escritas, como sua obra. E pensando a respeito de tudo isso que a professora nos trouxe nessa oportunidade, eu fico pensando que precisamos de direitos materializados e não só formalmente, né? O Brasil tem uma vasta legislação ambiental. Nós temos lá na Constituição, do artigo 225 em diante, né, praticamente um estandarte da Constituição Federal com relação ao ambiente, né, ambiente natural, a proteção, e em nível de legislação, várias legislações referentes ao direito ambiental, como se trata na área do direito, né? Mas essa experiência que vem sendo debatida e trazida à tona pelas suas pesquisas, de que os entes estatais, dos municípios, isso tem se manifestado de baixo para cima, né? Numa ordem de entes estatais de reconhecimento. E isso é também parte de grande influência desse constitucionalismo latino-americano que vem despontando com força, né, aos exemplos de Bolívia e Equador, que trazem essa percepção muito forte, muito holística e muito presente do ser originário como titular, não só de direito, mas de voz, né, e de pertencimento a todo esse espaço. Então, essa contribuição que vem nascendo, né, nesses municípios, esse reconhecimento da natureza, ele precisa ser difundido e não só formalizado, mas materializado a nível federal, a nível universal, né, pluriversal, enfim, internacional, e isso é uma semente, né, professora? Então, qual que é a sua perspectiva a partir disso? Qual que é a sua expectativa também nessa semente que vem brotando? Curioso que foi... Ontem eu dei uma entrevista e foi a mesma pergunta que foi feita ao final, né? Um pouquinho formulada de uma forma um pouquinho diferente, mas foi. Aí eu pude perceber que quando me formularam, eu não tinha isso em mente, né?
mas uma perspectiva e que não é, com certeza, para eu observar nessa vida, porque as transformações essa grande, né, esse ser magnânimo que é a Terra, o tempo é outro, né? O nosso tempo é muito, muito pequeno, um átimo, né, de tempo perto dessa cocriação histórica que a gente tem notícia. Mas para daqui uns 100 anos, nós temos uma sociedade reformulada, uma sociedade que, diante de toda a amplitude de tecnologia existente, tenha restabelecido suas relações em outras bases, tenha entendido e voltado a compreender e fazer a escuta dos outros seres, e até mesmo dos seres humanos. Nós não estamos mais nos escutando. A gente ouve, mas a gente não escuta. É a sociedade líquida, né? Para lembrar os nossos filósofos que têm desenvolvido essa questão da comunicação. E a comunicação com a natureza, ela é de um outro lugar, ela obedece um outro tempo. E eu acredito que daqui a 100 anos a gente, por força do entendimento e sendo o reconhecimento dos direitos da natureza, a própria lei, uma das ferramentas, não tem a pretensão de ser a ferramenta, né? Nem mesmo a Declaração Universal dos Direitos da Mãe Terra dará conta desse processo. Mas com essa contribuição também, eu tenho essa expectativa de onde estiver, poder observar que os seres humanos reformularam os seus modos de vida e resgataram esse saber que é conservado por tradição pelas comunidades originárias, de que nós podemos escutar a natureza e, assim, manter um relacionamento em harmonia. E a curto prazo, para daqui a 10 anos, né, curtíssimo prazo, quem sabe 10% dos municípios, né, por volta de 500 municípios, já tenham reconhecido os direitos da natureza com esses pequenos desdobramentos pontuais, que são essas sementes que você menciona, germinando, não é mesmo? Aproveitar, então, para dentro desse momento da expectativa, dizer que a última reunião do programa Harmonia com a Natureza, que foi realizada no dia 24 de abril agora, encaminhou o debate por recomendação da Assembleia Geral, do secretário das Nações Unidas, a respeito da instalação de uma Assembleia da Terra, né? Uma Assembleia dentro da Assembleia Geral das Nações Unidas que falasse pela Terra, e que tivesse, portanto, o protagonismo dos povos originários a respeito da constituição dessa Assembleia da Terra. Foi debatido pelos especialistas e junto à coordenação do Programa Harmonia com a Natureza, a professora Maria Mercedes Sanches, a respeito da necessidade de desmembrar a Assembleia para que as regiões pudessem tratar dentro das suas realidades bioculturais e territoriais sobre a instalação, a implantação dessa Assembleia da Terra. E por conta disso, estamos já há mais de um ano planejando e preparando o segundo Fórum Brasileiro dos Direitos da Natureza, que será realizado nos dias 6, 7 e 8 de outubro. Esse é o convite para que cada um de vocês possa tomar contato da realização desse segundo fórum. O primeiro fórum foi realizado em 2018 e foi a época que Bonito vinha aprovando esse reconhecimento, o primeiro município no Brasil. Então, foi muito oportuno aquele momento para não só debater, mas iluminar o tema no Brasil. E agora, o segundo fórum, nós temos propostas maravilhosas acontecendo e que vão também, igualmente, ser iluminadas ali. Por exemplo, o reconhecimento dos direitos do Rio São Francisco, o próprio Rio Laje, e o reconhecimento dos direitos do oceano, que é uma pauta global que nós estamos fazendo parte.
Então, esses temas todos vão ser trazidos para o segundo Fórum dos Direitos da Natureza em outubro, e em nível global vai ser ali iniciada a implantação da Assembleia da Terra Brasil. Os povos indígenas estão se preparando para levar suas demandas e as suas soluções né, dentro da tecnologia social que possuem, trazendo propostas concretas para, a partir da escuta que tem da própria Mãe Terra, quais são os direitos que a Mãe Terra e a natureza reclamam e que devem fazer parte da Declaração Universal dos Direitos da Mãe Terra, ser debatida nas Nações Unidas em 2024. Fico muito feliz de lhe ouvir e também compartilhar com todas as pessoas que nos acompanham essa perspectiva tão construtiva, né? E só fica cada vez mais claro que, apesar de toda essa sociedade líquida, capitalista que nós vivemos, a resistência dos povos originários todos os dias nos ensina, e nos ensina muito sobre essa questão de resistência, de esperança e de amor que a doutora também vem cultivando em suas pesquisas, e eu já lhe agradeço, né, por todo esse carinho, por toda essa perseverança de expectativas que traz para a academia e para toda a sociedade de uma forma geral. Então, nesse momento, nós do projeto gostaríamos de agradecer imensamente a sua participação, ficamos na expectativa de recebê-la pessoalmente nas nossas universidades aqui do sul do Brasil, para poder ouvi-la pessoalmente, compartilhar das suas pesquisas, das suas perspectivas, e também difundirmos também essa questão dos direitos da natureza tão pertinente, principalmente nos dias atuais em que vivemos. Muito obrigada, receba o nosso abraço fraterno, o nosso carinho, e esperamos lhe encontrar em breve. Eu que agradeço, Marley. Convidá-los a acessar as nossas mídias, onde tem muito mais compartilhado. Temos o canal do YouTube, Direitos da Natureza, com muitos encontros que promovemos durante a pandemia, e outros vídeos de muito interesse. Canais do Instagram, Direitos da Natureza, o Fórum Direitos da Natureza também tem um canal no Instagram para vocês conhecerem mais e acompanharem, e a Mapas _ Direitos da Natureza também está no Instagram, além do próprio site, que é a oportunidade de conectar e participar de todos os nossos processos. Fica o convite, meu agradecimento e a paciência também da escuta. Um abraço. Muito obrigada, professora, e até a próxima.